Olá, muito bom dia a todos que acompanham esta live da Gazeta do Povo. Estamos hoje no dia das eleições 2018, primeiro turno. A gente está transmitindo ao vivo nos canais da Gazeta, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também na página da Gazeta do Povo. Hoje um dia especial, toda a programação voltada para a cobertura dessas eleições. Agora de manhã a gente vai falar muito sobre serviço, sobre como que está esse clima de votação na cidade, trânsito, o que os nossos repórteres que estão na rua estão encontrando desde o começo da manhã. Também falar sobre votação dos candidatos, tanto aqui os nossos candidatos do Paraná, mas também nacionais, quem são os presidenciáveis que já votaram até esse momento. Eu tenho aqui comigo, do meu lado no estúdio, Mariana Balan, editora de Justiça. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, leitores da Gazeta do Povo que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês na manhã desse domingo tão importante, né, para o Brasil. E a gente vai fazer um giro também com repórteres que estão na rua. Lembrando, o horário de votação começou às 8 horas da manhã e ele segue até às 5 horas da tarde. Então, como eu disse, a ideia agora é a gente passar muito do serviço, assim, algumas informações sobre a votação, o que pode, o que não pode, também orientar como encontrar um candidato, número, informações que estão no site da Gazeta do Povo, o pessoal já pôde consultar aí nos últimos meses, mas hoje a gente vai também passar um servição para todo mundo se informar bem antes de chegar ali nas urnas, quem ainda não foi. Para começar, a gente vai com uma repórter que está desde 7h30 da manhã nas ruas, ela já passou por vários locais de votação e vai trazer um panorama, o que ela já encontrou e também quem que ela já acompanhou nas votações. É a Raquel Derevec, que está no Colégio Marista Paranaense nesse momento. Bom dia, Raquel. Bom dia. Raquel, conta pra gente o que você já viu aí desses locais que você passou pela cidade desde cedinho. Então, o primeiro local que a gente acompanhou foi às 8 horas da manhã com o candidato João Arruda. O candidato ao governo, ele chegou ali, votou rapidamente, foi bem tranquilo, ele estava acompanhado pela esposa. E a gente viu ali um pouquinho como é que foi para ele até falou que a expectativa dele é chegar ao segundo turno. Logo depois, seguimos às 8h30 com o Requião, o candidato ao Senado. Ele votou ali no bairro Batel, o João Arruda votou lá no Pilarzinho. E ali no Batel, o Requião estava acompanhado pelos filhos, a Roberta e também o Requião Júnior, que é candidato também. Estava ali com a nora, estava também com os 2 netos. Então, a família toda acompanhando a votação do candidato Requião. E logo depois seguimos aqui agora para o seminário, onde nós acabamos de acompanhar o professor Oriovisto Guimarães, também candidato ao Senado e candidato pela primeira vez aí surpreendendo nesta campanha. Ele foi bem simpático aqui com a imprensa, atendeu alunos, vários alunos pediram selfie com ele, inclusive aqui do lado de fora. Ele se perdeu, aqui o local é bem grande, acabou subindo várias escadas, teve um probleminha ali na hora da biometria, mas também conseguiu votar e atendeu todos, acreditando aí também que terá um fim de dia muito feliz. Ele falou que vai passar o dia com a família, acompanhando a expectativa e o resultado, e se realmente chegar a vitória, vai para o TRE no fim do dia. Legal, Raquel. E você viu alguma confusão, alguma movimentação meio esquisita ou tá bem tranquilo o clima por enquanto nos lugares que você passou? O clima é bem tranquilo, algumas pessoas com bandeiras do Brasil a gente conseguiu ver. Não encontramos muitas pessoas com camisetas, são poucas. E uma coisa que surpreende é a limpeza nos espaços. Tanto aqui no Colégio Marista, como nos outros colégios que nós passamos, nos outros locais de votação, não se encontra aquele monte de santinhos que nos outros anos nós víamos jogados nas portas dos locais de votação. Agora está bem limpo. Aqui mesmo, na frente do Colégio Marista, não tem nenhum santinho jogado. Então, realmente, os eleitores, candidatos, todos estão aí bem empenhados na limpeza da cidade. Raquel, essa é uma eleição que tem que ser muitos números na urna, né? Lembrando, então, a gente vai votar para presidente, para governador, 2 votos para senador, deputado estadual, deputado federal. Nessa eleição, normalmente, a gente encontra um pouco mais de fila do que nas eleições municipais. Como é que está as zonas ali, as salas de votação? Tem encontrado fila? É muito longo o tempo de espera? Você conseguiu ver um pouquinho essa situação também? Então, como dessa vez são vários candidatos, né, que a pessoa tem que votar, acaba demorando realmente um pouquinho mais. Pela manhã, ainda os locais de votação estão bem tranquilos.
Às 8, 8h30 da manhã estava bem vazio, todos os colégios que nós passamos. Agora, às 10 horas, aqui no Colégio Marista, tinha um pouquinho mais de gente, realmente um pouquinho mais de público ali, de eleitores. Tanto que na própria sessão que o Oriovisto foi votar, tinha uma fila de quase 20 pessoas. Ele pediu desculpa ali, acabou passando na frente, até mesmo pela idade dele, tem 73 anos, acabou votando antes. Então a votação dele foi rápida. Mas para essas 20 pessoas, com certeza, foi bem demorado. E à tarde, a expectativa é de que as filas aumentem ainda mais, porque muita gente vai deixar para tarde, principalmente pelo clima. Hoje de manhã aqui em Curitiba está friozinho, choveu bastante pela manhã, agora que a chuva deu uma trégua, então muita gente vai deixar para vir à tarde. Quem está assistindo a gente que conseguir vir pela manhã é melhor e vai sair daqui mais rápido. Obrigada, então, pelas informações, Raquel. E você tem a nossa preferência que quando tiver algo quente para entrar de novo, você está acompanhando vários candidatos aqui do Paraná, é só chamar, né? A gente está ao vivo aqui, você tem todo o espaço para entrar com a gente. Obrigada, tá, Raquel? Tá ok, obrigada, bom trabalho. E como a gente falou, né, os nossos repórteres eles estão acompanhando a agenda de candidatos. A Raquel citou na fala dela alguns candidatos que ela acompanhou e o último foi o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, o candidato a senador aqui do Paraná. Deixa eu ver só se a gente está no ponto para lançar aqui o vídeo do que ele falou ali no momento de votação. A gente vai passar aqui quem que já votou até esse momento. Então, aqui do Paraná, pelo menos, né? A gente teve o voto da governadora Cida Borghetti, votou lá em Maringá. Quem mais? Senador Roberto Requião também já votou, ele vota aqui em Curitiba. Candidato a governo João Arruda também já votou. Ele foi um dos primeiros a votar, assim que abriu o local ali, a sessão, ele já votou. Senadora Gleice Hoffmann, que vota aqui em Curitiba, né? Ela é presidente nacional do PT, mas concorre a um cargo de deputado federal. Um dos personagens mais aguardados do dia, né, que nesse momento, já como há alguns anos ele está muito em evidência, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato, também votou agora há pouco. Outro candidato ao governo, Ratinho Júnior, do PSD, também já votou, estava acompanhado da família. O ex-governador Beto Richa também já votou nessa manhã. Ele, a princípio, não tinha falado ainda com os jornalistas, ele falaria na saída. Como a gente já falou, o professor Oriovisto e também o candidato ao governo pelo PT, doutor Rosinha, votou por volta ali de 10h30. Esses são os que a gente já tem confirmado que votaram aqui do Paraná. Mariana também tem as informações dos candidatos nacionais, presidenciáveis, quem que já votou. Isso, quem já votou foi o candidato Ciro Gomes, do PDT, o candidato Álvaro Dias, pelo Podemos, né, que é aqui do Paraná, ele votou lá em Londrina, e o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, apareceu cedo para votar também, um pouco antes das 9 da manhã, ele votou num colégio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele estava acompanhado do filho Flávio, que é o filho dele, pleiteia uma vaga no Congresso Nacional. E quem também votou foi o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro. Ele votou lá em Brasília e o nosso repórter Evandro Éboli, ele acompanhou esse voto do general Mourão e ele falou com a imprensa. Para o general Mourão, ele acredita que vai haver segundo turno, ele diz que já está preparado para enfrentar um segundo turno, porque as pesquisas apontam cerca de 40% dos votos para o Bolsonaro, então não é certo que ele vai ser eleito em primeiro turno, né? A chapa dele está esperando um segundo turno. O Mourão diz que não é uma frustração não vencer agora, que o importante é que eles conquistem a vitória no final. Ele diz que não vê problema nenhum em os eleitores terem mais 3 semanas para se decidir. Outra candidata vice que votou também já foi a Manuela Dávila, ela vota lá em Porto Alegre, e a imprensa, ela criticou muito a questão das fake news. Para ela, tinha que ter tido uma investigação mais rígida em relação às fake news, e ela espera que no segundo turno, que o PT também tá crente que vai a segundo turno, né? No caso, as pesquisas apontam o segundo turno entre o candidato Bolsonaro e o Fernando Haddad. A Manuela acredita, então, que essas fake news elas têm que ser combatidas com mais afinco no segundo turno, e ela acredita também que tem muita gente por trás disso, que teria uma espécie de organização aí,
soltando essas notícias falsas. A Gazeta do Povo está fazendo todo um trabalho de checagem de fake news. Na nossa página especial das eleições você confere essa checagem, é o projeto Comprova, que é feito com diversos outros veículos. Então lá tem diversos boatos que você recebe pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que você pode conferir o que é verdadeiro, o que é falso, o que está fora de contexto, o que é notícia antiga. Então aqui na Gazeta do Povo você confere todo esse trabalho de fact-checking também. Lembrando também que na página da Gazeta do Povo você acompanha as informações em tempo real, tanto aqui da votação no Paraná, né, dos candidatos aqui local, mas também as informações nacionais. A gente tem repórteres, mas também a gente recebe as informações de outros locais, onde tem presidenciáveis votando no Brasil inteiro. Essas informações estão lá no tempo real da Gazeta do Povo e como a gente... Voltando um pouquinho, a gente vai falar agora um pouquinho de novo sobre a votação de candidatos aqui do Paraná. A gente está no ponto, então, com um vídeo da votação do professor Ariovisto Guimarães, que votou agora há pouco no Colégio Marista Paranaense. Professor Ariovisto, qual que é a expectativa para essa campanha e como que foi a votação agora? Ficamos sabendo que teve até um probleminha ali com a biometria. Não é a primeira vez que dá problema a biometria. A minha impressão digital e aquela maquininha, elas não conversam bem. Mas deu tudo certo, a votação foi ótima. E qual a expectativa para hoje? A expectativa para hoje, é claro, é a expectativa da vitória. Mas eu sou um democrata. Eu estou sempre pronto a respeitar e obedecer à vontade da maioria da população. É isso que importa. Em um possível segundo turno aí dos presidenciáveis, tem já quem que vai ter o seu apoio? Vamos esperar para ver se vai ter segundo turno, aí a gente vai tomar uma decisão. Acho que hoje as pessoas estão votando ainda e eu não quero influenciar ninguém com a minha opinião. E onde vai passar o dia e com quem aí vai acompanhar o resultado das eleições? Eu vou passar em casa com a família e no final da tarde, se eu sentir que vamos ter o que comemorar, eu irei lá para o TRE comemorar com os amigos todos do comitê e os colegas de campanha. Tá ótimo, muito obrigada, professor. Um abraço a vocês todos. Então, agora há pouco a gente passou por todos os nomes aqui dos candidatos que já votaram, os principais candidatos que já votaram aqui em Curitiba e também alguns no interior do estado, por exemplo, a governadora, a candidata à reeleição Cida Borghetti, que votou lá em Maringá. Agora a gente tem uma outra repórter que está aqui no ponto para entrar com a gente, a Cecília Tunler, que acompanhou vários candidatos. Ela vai falar quem que foram esses candidatos que ela acompanhou agora de manhã, e ela está no local de votação do candidato Ratinho Júnior, né, Carlos Massa, do PSD. Cecília, conta pra gente, como que foi tua manhã, por onde que você já passou, e depois fala um pouquinho aí desse local onde você está, como que foi a votação do Ratinho Júnior. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, eu estou aqui no Colégio Municipal dos Vinhedos, em Santa Felicidade, né? É um colégio pequeno, bem tranquilo, aqui no meio do bairro. E esse foi o local de votação do candidato Ratinho Júnior, né, do PSD. Ele votou aqui por volta de 9h45 e ele chegou acompanhado da família inteira, né? A família, enfim, a família da casa dele, digamos assim, porque o pai dele vota em outro local. Mas ele chegou com os filhos e a esposa, né? E ele tinha bastante gente da imprensa aqui, então foi assim, todo mundo queria conversar com ele, né? Todo mundo queria uma palavrinha dele, e o que ele falou ali de importante foi que ele está com uma expectativa bem alta com relação a essa votação, né? Enfim, ele está aguardando que chegue no segundo turno e até mais do que isso, né? Ele espera que talvez ele consiga ganhar até já no primeiro turno. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele demorou bastante para votar, porque ele foi parando, conversando com bastante gente, conversando com os eleitores, alguns que estavam aqui pelo caminho, porque ele realmente é dessa região há muito tempo, né? Ele conversou com o pessoal, contou aqui para os repórteres que estavam aqui, que ele chegou a estudar nessa escola aqui. Então, ele chegou até a se emocionar aqui por um momento por conta disso, né? E com relação ao governo e as expectativas dele, ele falou que ele está esperando aí para as eleições presidenciais que role um segundo turno mesmo, né, que aconteça um segundo turno, e caso isso venha a acontecer realmente, o candidato que ele vai escolher é Jair Bolsonaro. Ele chegou a comentar isso aqui para todo mundo. E também ele está com bastante expectativa com relação ao Senado, né, o candidato que ele
está apoiando publicamente, já falou para Deus e o mundo aí, para todo mundo ouvir, que ele está apoiando o professor Oriovisto, né, do Podemos, que até a Raquel, como vocês viram agora há pouco, ela acompanhou a votação aí do professor Oriovisto, e ele disse que também está confiante de que o professor Oriovisto vai realmente conseguir chegar ao Senado, né? Enfim, por enquanto isso é o mais relevante que eu tenho para contar para vocês aí. Ceci, você viu que fazer um deslocamento grande, digamos assim, daqui da redação da Gazeta aí para Santa Felicidade para acompanhar o candidato, como que está a questão do trânsito, a movimentação na cidade? Está tranquilo? Você viu algum ponto de congestionamento? Como que estão as coisas nesse sentido? Então, gente, eu saí relativamente cedo, né? Eu cheguei aqui, era por volta das 8 horas, então ainda estava bem vazio, quase não tinha gente votando, assim, mas quem veio bem cedo se deu bem, viu? Porque agora, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem bastante fila já aqui nessa escola municipal aqui em Santa Felicidade, e eu já tô vendo que tem um monte de carro passando que não tinha 2 horas atrás quando eu cheguei. Então, eu acabei não circulando tanto aqui pela região agora por volta desse horário, que eu fiquei aqui acompanhando toda a votação do Ratinho, mas eu tô vendo que tem bastante carro circulando. Eu vou mostrar um pouco da fila aqui para vocês. Esse é um local de votação aqui que não tem tanta gente votando, porque ele é um colégio um pouco menor. Então, ele só tem 3 salas aqui para votação. Mas como vocês podem ver, tem bastante fila já aqui. A questão é que... Cecília, a gente está com um pouquinho de mal... As pessoas estão demorando, né, para votar. Então, aqui a fila... Legal, obrigada, Cecília. A gente ficou ali com uma dificuldade na conexão no finalzinho, mas a gente tenta também refazer. Se a Cecília tiver novas informações, ela tem também prioridade aqui de entrar ao vivo com a gente. Então, tanto a Raquel como a Cecília reforçaram que está tendo fila, né? O que é importante? Não pode entrar com o celular ali no local, na urna, né? Levar anotado já de casa todos os números. A Gazeta do Povo tem um site completo de candidatos que você encontra ali por partido, por cargo. É só consultar ali, tem o número e já levar num papelzinho mesmo, tem que anotar num papel, tentar não decorar porque são realmente muitos números, porque, claro, vai facilitar para as pessoas, quanto mais rápido for o voto, menos fila e melhor para todo mundo, né? Então, é um serviço que é importante, a gente está mostrando aí na tela como que é esse nosso site que é possível consultar. Eleição nacional, então, para presidente, também depois você entra ali no estado, escolhe ali o Paraná, ou de onde você estiver também, tem todas as informações de todos os cargos que é preciso votar neste ano, governador, lembrando que senador são 2 votos, não dá para votar 2 vezes na mesma pessoa. Então, se também pretende anular o voto ou votar em branco, na página da Gazeta do Povo tem informações de como fazer isso, para não ficar com dúvida ali na hora. Então, quanto mais certo da votação, de como que funciona, da ordem e dos números, melhor, a votação vai ser mais rápida e é melhor para todo mundo. A gente viu ali a Cecília falando, então, do local de votação do candidato Ratinho Júnior. A gente tem o vídeo também, ele que votou um pouco mais cedo, como ela disse, acompanhado da família. A gente vai acompanhar o que ele falou nesse momento ali, em que chegou para colocar o seu voto na urna. Coletiva de imprensa, disse que irá acompanhar a votação em casa, com a família. Candidato, uma palavra rapidinho. Qual a sua expectativa? A expectativa é um pouco de ansiedade, né? Mas eu acho que a gente fez o que tinha que fazer, um trabalho de 16 anos. Acho que foi uma experiência e a gente espera que vai nas urnas, né? Candidato, e com relação ao Senado, o que o senhor espera aí? Vai ter apoio, não vai ter? Em que sentido se diz o apoio dos eleitos? Exatamente. Não, o senhor acha que vai ter o candidato que o senhor espera aí para o Senado? A gente estamos torcendo muito para isso. Acho que o professor Oriovisto é um grande nome, né? Para o Paraná seria muito bom, o país seria muito bom. Também já votou aqui nessa manhã, não concorre a nenhum cargo, mas está sendo uma personalidade muito comentada nessas eleições por conta da candidatura do filho, foi o Ratinho pai, né?
O Carlos Massa, apresentador de TV, ele já foi vereador, ele também já foi deputado federal e ele votou no Clube Curitibano, aqui no bairro Água Verde, em Curitiba, por volta das 10h40 da manhã. Ficou 15 minutinhos ali na fila, cumprimentou as pessoas, tirou foto e, obviamente, falou sobre a candidatura do filho dele, né? Ele disse que foi uma campanha muito limpa, apesar de não ter sido muito emocionante, mas ele disse que o filho dele jogou limpo aí nesse período de campanha eleitoral. Outra pessoa que vota no Clube Curitibano e que apareceu para votar bem cedinho hoje, pouco depois das 8 da manhã, quando abriram as urnas, foi a Gleisi Hoffmann, que é senadora aqui pelo Paraná, né? Ela é presidente nacional do PT, como a Marcela já comentou. A Gleisi disse que ia acompanhar também o Dr. Rosinha, que foi que é o candidato a governo do PT aqui no Paraná, já acompanhou ele na votação, e que depois ia pegar o avião já para ir para Brasília para acompanhar a apuração das eleições presidenciais. Além do Dr. Rosinha, candidato aqui do Paraná, votou também o Jorge Bernardi, já que é o candidato ao governo pela Rede, e o candidato ao Senado, Flávio Arnes. Ele chegou agorinha há pouco para votar no Colégio Estadual Guaíra, então a gente já teve o Requião votando, professor Oriovisto, Beto Richa e Flávio Arnes, os candidatos ao Senado aqui pelo Paraná, que já compareceram às urnas na manhã deste domingo. Em relação ao governo, já votou Ratinho Júnior, do PSD, João Arruda, do MDB, a Cida Borghetti, do PP, votou lá em Maringá. O Dr. Rosinha, como eu acabei de comentar, vota na Vila Isabel. Ele estava acompanhado da Miriam Gonçalves, que é a candidata ao Senado pelo PT aqui no Paraná, e da Ana Terra Viana, que é a vice-candidata dele. Também o professor Jorge Bernardi já votou. Qual vídeo a gente tem aí no ponto, pessoal? Do Beto Richa. Isso. Tem o vídeo aí do Beto Richa, ele foi votar acompanhado da Fernanda, que é a esposa dele, e no momento da chegada eles não quiseram falar com a imprensa, mas a gente tem um vídeo no ponto aí para mostrar para vocês agora. Ex-governador Beto Richa, ele votou no Colégio Estadual Amâncio Moro. Então, lembrando que ele esse ano sai como candidato ao Senado, governador que é do PSDB. Quem acompanhou lá a chegada, a repórter Angele Maros, que daqui a pouco também entra ao vivo com a gente aqui para falar como é que foi ali a votação, esse momento da chegada dele, acompanhada da esposa Fernanda Richa. Ela não vota nesse mesmo local. Já vou falar na saída. E a disputa para o Senado aqui no Paraná, ela promete ser bem emocionante, né, Marcela? Porque são 2 vagas esse ano. As pesquisas indicam o candidato Roberto Requião em primeiro lugar, mas a segunda vaga está bastante disputada, já vem na cola do Requião os candidatos professor Oriovisto, que cresceu muito nas pesquisas, né, desde o começo da campanha eleitoral até agora, ele cresceu bastante nas pesquisas, mas também tem o Flávio Arnes, o candidato Beto Richa também, que depois de toda a polêmica da prisão dele, né, algumas semanas atrás, ele caiu nas pesquisas, mas continua ainda na cola ali para a segunda vaga do Senado. Então, promete ser uma disputa, assim, em 0,5% ali, nos pequenos números. Nos últimos segundos, parece que vai ser definida essa segunda vaga para o Senado do Paraná. Vamos só dar, então, bem certinho esses números da pesquisa. A pesquisa última que saiu ontem é um Ibope. Então, aqui a gente vai falando. O Requião, né, candidato à reeleição para o Senado, liderando com 38% das intenções de votos. Ontem, então, a gente teve uma novidade no segundo lugar. O professor Oriovisto Guimarães apareceu pela primeira vez como segundo colocado. Ele está com 23% das intenções de votos. Ele é do Podemos. O candidato Beto Richa, então, que era nosso governador, agora candidato ao Senado, apareceu com 21%, o mesmo número de Flávio Arnes, da Rede. E na sequência também, ali muito próximo, praticamente todos estão em empate técnico, né? Praticamente não, eles realmente estão em empate técnico. Alex Canziani, do PTB. Depois, na sequência, tem Miriam Gonçalves, o Nelton Friedrich, do PDT, Miriam Gonçalves, que é do PT, Rodrigo Reis, do PRTB, Zé Boni, do PRTB também, ainda pontuam, compadre Luiz Adão, com 1%, Gilson Mesaroba, do PCO, com 1%,
Jaque Parmigiani, do PSOL, com 1%, Rodrigo Tomazini, do PSOL, com 1%, Roselane Barroso, 1%, não sabe, 27%, branco nulo, 12%, para vaga 1 e para vaga 2, branco nulo, 17%. Então, as informações sobre essa pesquisa, a pesquisa Ibope, realizada com 1.512 entrevistados aqui no Paraná, contratada pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense, TV Paranaense, Rede Paranaense. O registro no TSE é o PR 07265-2018, margem de erro 3 pontos, confiança 95%. Outro candidato à presidência que acabou de votar, a gente recebeu a informação aqui também, foi o candidato Geraldo Alckmin. Então, além do Alckmin, já votaram, que a gente tem confirmados aqui, né? O Ciro Gomes, do PDT, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, o Álvaro Dias, do Podemos, e agora acabou de vir a informação que o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, já votou também. Os vices Manuela Dávila votou em Porto Alegre, e o general Mourão também, que é vice do Bolsonaro, do PRTB, votou lá em Brasília. A gente também tem algumas personalidades que estão votando aí, que não concorrem a nenhum cargo público, mas que são muito faladas no meio político, que é o juiz Sérgio Moro, votou na Sociedade Duque de Caxias, aqui em Curitiba, mais cedo, e o atual presidente, né, Michel Temer, do MDB, também já votou, ele votou num colégio lá em São Paulo. O Temer conversou com a imprensa quando ele apareceu para votar, e ele disse que espera que o Brasil se encontre numa situação mais pacificada depois dessas eleições, né? Ele tem fé que o país não vai estar tão polarizado após as eleições. E ele também lembrou que o poder, na verdade, é do povo, né? Então, independentemente de quem ganhe, se ganhar o Bolsonaro, se ganhar o Haddad, se ganhar o Ciro Gomes, quem realmente detém o poder é o povo, porque afinal a gente vive numa democracia, né? Uma das notícias que a gente sempre acaba dando nesses dias de eleição é sobre o balanço de urnas, né? Então a gente tem aqui, em relação ao Paraná, um balanço 10h55 da manhã que ele saiu. Foram 25 urnas que foram trocadas aqui no Paraná, 5 em Curitiba, 4 em Londrina, 2 em Guaratuba e várias outras em cidades espalhadas aí pelo estado. Como a ideia dessa live aqui, desse programa, é passar também alguns serviços para quem ainda não votou, né? São 11 horas da manhã, a votação segue até às 5. A gente vai passar algumas informações que são importantes. Então, para começar, a gente fez uma tela mostrando o que pode e o que não pode. Então, nesse dia ainda tem muita dúvida. A gente vai falar aqui sobre o que pode primeiro. Então, manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Então, aquela dúvida, pode usar a camiseta, pode usar o broche? Pode, desde que seja uma manifestação silenciosa, sem reunião de grupos também, é importante. E o que pode também? Os fiscais partidários nos trabalhos de votação, só é permitido que os seus crachás constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam. O que não pode? É proibido expressão verbal, sonora de jingles ou qualquer referência a candidato, partido ou coligação. No dia do pleito, até o horário, né, de término da votação, aglomeração de pessoas portando vestuário patronizado, bandeiras, broches, dísticos e adesivos, pois poderá ser caracterizado como manifestação coletiva. No local ali de votação das sessões eleitorais e juntas apuradoras, não pode também servidores da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, coligação ou candidato. E aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, é vedada a padronização de vestuário. Então, tanto importante para quem está indo votar saber dessas regras, mas também para ficar de olho se consegue perceber algo disso acontecendo, é preciso também denunciar. Uma coisa interessante dessa eleição que os eleitores precisam ficar atentos também é que mudou a ordem de votação. Ela está um pouco diferente do que foi na última eleição presidencial. Então, presta atenção. Primeiro, você vota para deputado federal, em seguida para deputado estadual. Em terceiro lugar, a escolha é para a primeira vaga do Senado e depois a segunda vaga do Senado. Não adianta votar no mesmo candidato para o Senado,
porque se for repetido o número, vai ser anulado, não vai contar um voto a mais para o seu candidato, então fica esperto. Se a tua intenção não é realmente anular a segunda vaga, o voto para a segunda vaga, não repita o número. Em quinto lugar, você vota para governador e só por último, lá na sexta vez, você vota para presidente. Então, ficar bem atento a isso também. As urnas eletrônicas, elas foram uma grande polêmica, né, dessas eleições. Na noite de ontem, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que também é do STF, ela fez um pronunciamento pedindo que os eleitores votem com consciência e garantiu também que não tem fraude nas urnas, não foi constatada fraude. Então, que é para os eleitores ficarem tranquilos. Outro ministro do TSE, o ministro OG Fernandes, como você preferir, ele afirmou à Folha Press que o sistema é absolutamente seguro, ele garantiu isso. E ele também fez um alerta aos eleitores, né? Ele disse que cada cidadão pode ser a sua crença, mas é preciso que ela seja validada com a realidade, senão torna a crença inconsistente. Isso tem muito a ver com todos aqueles avisos para você não transformar os teus candidatos em ídolos, lembrar que eles são pessoas de carne e osso, então votar com muita consciência, pessoal. E, segundo aí os ministros do TSE, acreditar nas urnas eletrônicas, né? Acreditar que não vai ter nenhuma fraude. O general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, quando o nosso repórter lá em Brasília, Evandro Éboli, conversou com ele hoje de manhã, apesar do Bolsonaro ser muito crítico às urnas eletrônicas, o general Mourão, que é o vice dele, disse que acredita no sistema e acredita que não vai haver nenhuma fraude também, que ele está confiante na questão das urnas. A gente um pouco mais cedo mostrou aqui a tela que a gente tem, né, na verdade as páginas que existem na Gazeta do Povo para você descobrir ali informações sobre um candidato. Tem então do Brasil inteiro, de todos os cargos que estão disputando nesse ano. E a Gazeta do Povo aqui para o Paraná preparou também um quiz para ajudar o eleitor a saber se algum candidato tem mais afinidade ou não com aquilo que pensa. A gente vai mostrar agora como que funciona esse quiz. A gente preparou esse quiz com algumas perguntas que foram respondidas pelos candidatos. Então, tá lá, quais candidatos pensam como você. Então, você vai responder perguntas sobre temas bem relevantes aqui para o Estado ou até nacionais, e depois a Gazeta mostra o resultado de quais candidatos eles têm esse pensamento afinado com o seu nesses temas, principalmente, né, nesses temas mais relevantes. Então, é mais uma forma da Gazeta também ajudar a decidir esse voto. Se você precisa saber se aquele seu candidato que você está em dúvida, se ele concorda com você num tema que é muito importante, você vai lá, faz esse quiz e descobre, então, se vocês dois estão afinados nesse tema, nessa questão. É importante, né, porque são candidatos que vão representar a gente nos próximos 4 anos e os do Senado nos próximos 8 anos. Então, é sempre bom fazer essa questão, fazer uma análise aí de qual candidato pensa de forma parecida com você. E a Gazeta tem esse serviço que pode ser usado pelos nossos leitores aí que vão votar. Outra dúvida que é muito comum dos eleitores é se é preciso levar o título de eleitor no dia da votação, né, Marcela? Tem muita gente que pensa, nossa, mudei, perdi meu título, tá na casa da minha mãe, não sei onde deixei. No serviço da Gazeta do Povo você encontra também o esclarecimento dessa dúvida. Então é importante falar que você não precisa ter o teu título de eleitor no dia da votação, mas é importante que você esteja com a situação na Justiça Eleitoral regularizada. Então, se você deixou de votar nas últimas eleições ou não justificou seu voto ou não fez o cadastro biométrico, a sua situação não vai estar regularizada, tem que estar muito atento a isso. Você também precisa saber a zona eleitoral e a seção em que você vota. Isso pode ser consultado diretamente no site do TSE. Você coloca lá o seu nome completo, data de nascimento, o nome da sua mãe, como tá escrito no título, né? Se tem acento, se não tem acento, você tem que colocar bem certinho. Ele vai dar para você qual é a tua zona e seção eleitoral. Mas também você precisa levar um documento de identificação, né? Um documento oficial de identidade, pode ser o RG mesmo, a carteira de motorista ou as carteiras de entidades profissionais que tenham validade, como carteira de identidade, como carteira da OAB
ou da Federação dos Jornalistas. O importante é que você saiba a sua zona e seção eleitoral e tenha esse documento de identificação com foto com você na hora. Se perdeu o título, se não lembra onde está, não precisa se desesperar. Você vai poder votar mesmo assim neste domingo nos candidatos para, lembrando mais uma vez, você vai ter que escolher deputado federal, deputado estadual, governador, senador, 2 vagas e presidente da República. Então são 5 vezes que você vai ter que digitar e confirmar o número lá na urna eletrônica na hora que você for votar. Mais uma informação também sobre votos nulos e brancos. Também passa ano, entra ano, eleição, tem muita gente com dúvida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre se votos brancos e nulos são a mesma coisa. Então o que é o voto nulo? Votar nulo significa não manifestar preferência por nenhum candidato. Ele pode ser feito então digitando um número inválido na urna. Então é o número de um candidato que não existe. Cuidado só com digitar menos números do que o número total ali do candidato. Então, um deputado estadual são 5 números. Digitar menos números que você também pode acabar votando na legenda, né? Mas assim, digitou um número inválido, vai aparecer a informação isso na tela, confirmando aquele lá é um voto nulo. O voto branco, então tem a teclinha do voto branco. Ele representa uma outra atitude, é a abdicação do direito à escolha, é uma espécie de tanto faz. Ainda que representem manifestações diferentes, esses 2 votos são registrados apenas para fins estatísticos. Então, eles são descartados na apuração final, ao contrário do que sustenta o mito de que votos brancos migrariam para determinado candidato. Então, o que vai contar no final na apuração? Os votos válidos. São, então, excluídos os votos nulos e brancos. E para saber, por exemplo, nesse momento, a gente precisa saber se vai dar um segundo turno. São computados apenas os votos válidos. Se um candidato tiver mais de 50% dos votos válidos, pode ser que a eleição já acabe agora no primeiro turno. Só me corrigindo, agora há pouco eu falei que você escreveria o número lá do seu candidato 5 vezes para dar a confirmação, 6 vezes, tá? Porque são 2 vagas ao Senado aqui. Tô ruim de matemática hoje, mas vamos em frente. A gente tem mais alguns candidatos que votaram um pouquinho mais cedo. Nossa equipe que está nas ruas e acompanha, né, alguns desses candidatos também tem mandado para a gente aqui os vídeos como que foi o momento da votação. Deixa eu só confirmar se a gente tem a Cida Borghetti, ela votou lá no interior do estado, votou em Maringá. Ela está fazendo aí uma peregrinação porque ela depois também iria para Londrina e depois ela vem para Curitiba, a mãe dela vota aqui. Ela vai acompanhar a votação da mãe dela aqui em Curitiba e depois acompanhar o resultado daqui também. Mas a gente tem então o momento que ela votou lá em Maringá. Cida que é candidata à reeleição. E temos também o momento da votação do senador Roberto Requião, ele que hoje tentou dar um chapéu na imprensa, ele tinha colocado um horário, né, os jornalistas se organizam para acompanhar naquele horário combinado, ele acabou indo um pouquinho mais cedo, mas no fim deu certo, a gente tem também esse momento do senador Roberto Requião votando. Vamos acompanhar. Mais uma vez que nós temos ali no site da Gazeta do Povo um tempo real de todas essas informações que a gente está trazendo aqui. Elas são atualizadas ali, então com muitas equipes que estão nas ruas e que vão abastecendo aqui a redação da Gazeta do Povo, trazendo essas informações de votação. A gente tenta, por exemplo, agora entrou no tempo real uma informação sobre sujeira. Os nossos repórteres ainda não tinham encontrado muita sujeira de Santinhos, mas dá para ver lá, ó, no Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento, no Fazendinha, em Curitiba, tem quase 10 mil pessoas que votam nesse local. E também ali tem uma foto com alguns santinhos, dá até para identificar, de certa forma, quem que ajudou nessa sujeira, porque nesse momento a gente viu que realmente não é como nas últimas eleições. Os locais de votação estão, na maioria, limpos, mas esse local, então, a nossa reportagem encontrou ali. Pelo que eles apuraram lá no local, na madrugada, equipes de pelo menos 2 candidatos espalharam esses santinhos no chão e com a chuva, que está desde ontem, né? Agora até parece que deu uma trégua, quem está na rua trouxe essa informação para a gente. Esses papéis dos santinhos grudaram no asfalto, o que está dificultando ainda mais a limpeza. Outra personalidade política importante aqui para nós no Brasil que já registrou voto foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que é candidata a uma vaga ao Senado por Minas Gerais. Ela votou em Belo Horizonte e as informações que
são de que a Dilma ela foi recebida tanto com aplausos quanto com vaias, né? Lembrando que a Dilma, ela é a nossa presidente que sofreu impeachment em 2016. Quem assumiu de lá para cá foi o presidente Michel Temer, que também já votou em São Paulo e disse que o poder é do povo e não de quem for assumir a presidência. Outra informação importante que a gente tem que passar para os nossos eleitores é a respeito da justificativa do voto. Tem muita gente que às vezes está viajando ou vai trabalhar e não vai conseguir de jeito nenhum sair para votar. Essa ausência nas urnas tem que ser justificada, senão você vai ter uma pendência com a Justiça Eleitoral e vai acabar ficando impossibilitado de fazer uma série de coisas, tirar passaporte, por exemplo. Você não pode ter, ou votar nas próximas eleições, você não pode ter nenhum tipo de situação pendente aí com a Justiça Eleitoral. Então, para fazer, se você está viajando, se você não está na sua cidade, para justificar no mesmo dia da eleição, você pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral do lugar onde você estiver, né, e procurar uma mesa receptora de justificativa. Geralmente as sessões elas têm uma placa bastante visível, você chega no local e já vê a placa que direciona para a sala, de onde você pode fazer essa justificativa. O eleitor ele tem que apresentar o título ou um documento com foto e também existe um requerimento de justificativa eleitoral que você tem que preencher. Esse formulário para justificativa ele tá disponível nos cartórios eleitorais, nas centrais de atendimento ao eleitor ou no próprio site do TSE. No site do TSE você pode imprimir esse requerimento de justificativa. Mas você pode justificar o teu voto depois da eleição também. Não vai ter como você justificar no dia, não precisa se desesperar. Você pode fazer essa justificativa pela internet. No site do TSE existe o sistema Justifica, que você pode fazer no site, ou você pode ir diretamente até um cartório eleitoral. Quem for no cartório eleitoral já tem que levar o formulário impresso que está disponível no site do TSE. Se você vai fazer pelo sistema Justifica, você pode fazer tudo pela internet, mas tem que anexar uma série de documentos, então ficar muito atento. O eleitor pode até incidir em crime eleitoral se a Justiça Eleitoral entender que ele agiu de má fé. E se você já está com um débito com a Justiça Eleitoral, não votou nas últimas eleições, por exemplo, você não pode usar esse recurso da internet. Você tem que ir presencialmente até um cartório eleitoral para justificar o seu voto. E tem que prestar atenção também se o estado do seu domicílio eleitoral, do lugar onde você está registrado como eleitor, tem convênio com o TSE. Em 2018, os estados que têm esse recurso são Ceará, Distrito Federal, aqui no Paraná tem Rondônia, Rio Grande do Sul e a Zona Eleitoral Exterior. Depois que você enviar a justificativa por esse sistema Justifica, você deve receber uma informação, uma confirmação de recebimento e pode acompanhar a situação do seu processo pelo ícone Consulta em Andamento que tem lá no sistema Justifica. Então, para você usar esse sistema da internet, você precisa ser um eleitor inscrito perante uma das zonas eleitorais dos estados conveniados, que eu citei acima, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul ou Zona Eleitoral Exterior. Tem que se identificar corretamente, a grafia do seu nome como está no seu registro civil. Você preenche o motivo da justificativa, viagem, trabalho, doença, e anexar o comprovante dessa impossibilidade de comparecimento. Então, um atestado médico, uma cópia das suas passagens aéreas ou de ônibus, mostrando que não tinha como você votar ou justificar no dia da eleição, né? Tem que ser em formato JPEG ou PDF e tem o tamanho máximo de 2 MB. E também, preferencialmente, anexar um documento de identidade digitalizado no documento comprobatório complementar. Pode ser tanto o RG, a sua carteira de motorista, carteirinha da OAB, carteirinha de outras federações de entidades trabalhistas também que valham como um documento de identidade.
Voltando então à nossa cobertura aqui local, com os repórteres que estão na rua, a gente tem agora um vídeo também do momento da votação do candidato a senador Flávio Arnes, da Rede. O Flávio Arnes, que já foi nosso senador, depois ele voltou aqui para o Paraná como vice do ex-governador Beto Richa, e nessa eleição novamente é candidato ao Senado. Temos o vídeo da votação do Flávio Arnes. Então, a gente acompanha ali só um trechinho do ex-senador e candidato ao Senado, Flávio Arnes. Agora a gente vai mostrar um pouquinho na tela também, para quem ainda não foi lá assistir. Temos o Flávio Arnes agora? Tudo certo? Não, a gente vai mostrar na tela, para quem ainda não foi conferir, como que acontece ali o tempo real da Gazeta do Povo. Isso que a gente tem falado aqui, que as informações todas são colocadas ali, na medida que vão acontecendo, elas vão sendo atualizadas. A gente tem nesse momento 2 tempos reais, um com as informações do que acontece aqui no Paraná, né, o foco bem estadual da votação, e um tempo real também nacional. Esse, então, nesse momento é o tempo real da votação aqui no Paraná. Então tem ali momento de votação, um pouquinho da declaração de cada candidato, temos fotos, e esse é o tempo real que está aparecendo agora na tela da eleição nacional. Então os candidatos, principalmente os presidenciáveis, temos as fotos, Jair Bolsonaro, a Gleice, que é um personagem local, mas também um personagem nacional, também aparece aí nesse nosso tempo real. Começou ali 8 e pouquinho, né, logo depois que começou o período de votação, e a gente vai seguir com esse serviço, com informações sobre atualizações, inclusive assim, até o momento é uma eleição aparentemente muito tranquila, mas também se acontecer confusão, informação de prisões, trânsito também, uma informação importante, às vezes tem algum transtorno, né, para a pessoa que precisa se deslocar aqui dentro da cidade, ou inclusive nas estradas também. É um dia normal, as pessoas estão dirigindo, podemos ter acidentes, todas essas informações estão lá no tempo real, então é importante, antes de sair de casa, por exemplo, dar uma olhadinha para ver se tem alguma informação que pode atrapalhar esse momento de votação. E também, como eu já falei, essas informações sobre a votação dos candidatos, isso está tudo sendo atualizado ali pela equipe da Gazeta do Povo, que está desde cedo aqui acompanhando essa votação, e depois a gente vai estar com um esforço grande no momento da apuração. Então, falando aqui um pouquinho da programação, a gente está então com essa produção toda para o site da Gazeta do Povo, tem atualização também nas redes sociais da Gazeta, no Twitter, no Facebook, e a gente tem aqui uma programação de mais uma live como essa no início da tarde, para a gente falar um pouquinho de projeção pós-eleição, já pensando o que teremos para o nosso futuro aqui, tanto do Paraná como também do Brasil, e depois esforço, foco total no momento da apuração, quando começam a sair os resultados. A gente sabe que quando fecha a votação, né, aqui no Paraná, por exemplo, já deve sair a pesquisa boca de urna, depois, 1 hora depois, quando fecha, às 5 horas termina a votação aqui no estado. Por causa do fuso horário, às 6 horas termina a votação nacional, também deve sair ali a pesquisa boca de urna no âmbito nacional. E daí é só foco na apuração total. Paraná, que tradicionalmente é um dos primeiros estados a ter o resultado das urnas, né? Acreditamos que esse ano deve acontecer isso novamente, de repente um resultado aqui já para governo até antes mesmo de se encerrar a votação nacional. E as informações elas vão estar todas no site da Gazeta do Povo, e também com uma equipe toda aqui ao vivo no estúdio da Gazeta, nossos comentaristas, colunistas também trazendo essas informações para quem for acompanhar nas redes sociais, como eu já citei, Facebook, YouTube, Twitter, também no site da Gazeta. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem cerca de 147 milhões de eleitores, então 147 milhões de pessoas devem ir às urnas nesse domingo, mas a gente não tem votação só aqui no Brasil também. Brasileiros que estão no exterior podem votar, e segundo o TSE, a votação já terminou em alguns países. Então, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor-Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Emirados Árabes e Omã, né, países predominantemente lá do Oriente, já terminaram já terminou a votação, né? As urnas nesses países já foram fechadas. No total, 500.700 brasileiros estão registrados para votar para presidente no exterior em 171 cidades diferentes nesse ano.
Em relação a 2014, houve um crescimento de mais de 40%. Na última eleição, então, foram cerca de 354 mil brasileiros que votaram no exterior, e esse ano o número subiu para mais de 500 mil, então é bastante brasileiro fora do país que vai votar também, vários já votaram, nesse domingo para eleger o próximo presidente da República, que fica aí pelos próximos 4 anos, né? Decidindo muita coisa da nossa vida. Então, o pessoal que está no exterior também está fazendo um esforcinho extra para votar nas eleições desse ano. Falando em presidente da República, a gente aqui em Curitiba, no Paraná, tem um esforço em loco, né, muitas vezes para acompanhar esses candidatos. Nacionalmente tem candidato espalhado o Brasil afora, né? Tem candidato que vota no Nordeste. Então a gente tem algumas imagens de candidatos que estão chegando aqui no momento da votação deles. Primeira votação do candidato Jair Bolsonaro, ele que foi o primeiro presidenciável, né, a votar. Sim, se não me engano, ele foi o primeiro presidenciável, votou um pouco antes das 9 da manhã, pelo menos confirmado foi o primeiro. Temos aí também a imagem de Guilherme Boulos. Votou agora há pouco, né? Acompanhado da família. Então, voltando no serviço, essa manifestação ali com adesivo, por exemplo, é permitida. Não pode sair gritando, usando o jingle do candidato ou estar reunido num grupo muito grande com esses aparatos, né, chamando atenção para o nome ou para o número do candidato. Temos a foto do candidato Ciro Gomes também, que já votou. Ciro também adesivado ali. E aqui do Paraná, né, um candidato, ele é presidenciável, mas ele vota aqui no nosso estado, o Álvaro Dias também votou no começo da manhã. Candidato pelo Podemos. O Geraldo Alckmin, do PSDB, também já votou lá em São Paulo. Também já tivemos alguns vices votando, a Manuela Dávila já votou, o General Mourão também já votou, e algumas personalidades, como o juiz Sérgio Moro, né, responsável pelas ações da Lava Jato. Ele votou aqui em Curitiba, no Clube Duque de Caxias, por volta das 9h35 da manhã. Ele chegou ao local da votação pela entrada principal do clube, acompanhado de 2 seguranças, e aguardou na fila também por cerca de 5 minutos, recebeu apoio de eleitores, que cumprimentaram o Moro, agradeceram pelo trabalho que ele tem feito, e ao deixar o local ele também foi aplaudido, segundo a nossa reportagem que estava acompanhando essa votação do Sérgio Moro aqui em Curitiba. Ele não falou com a imprensa, disse apenas que hoje era o dia dos políticos, então hoje as estrelas principais são aí os nossos políticos que estão pleiteando a um cargo, tanto nos governos estaduais quanto no cenário nacional, né? A gente tem ainda mais uma repórter que vai entrar com a gente dando um panorama aí do que ela encontrou de manhã. Antes, uma informação só, está lá no tempo real, que a zona eleitoral número 177, a seção 176, é lá no Clube Curitibano, no Água Verde, ela está parada para votação. Alguns eleitores notaram que a urna não confirma o voto para presidente. O eleitor aperta o número, vê o candidato na urna, mas quando ele vai apertar o botão confirmar, a imagem muda automaticamente para a mensagem gravando. Cerca de 10 eleitores relataram esse problema. Os voluntários aguardam a visita técnica do TRE. Mais cedo eu já dei algumas informações sobre outras urnas também que foram substituídas, foram retiradas. Isso sempre acontece, não é uma novidade dessa eleição. Na medida do possível, elas vão sendo substituídas e os votos voltam ao normal. Mas então, só relatando essa situação específica ali no Água Verde, em apenas uma sessão ali dessa zona eleitoral. É que o Clube Curitibano chama atenção porque é o local de votação tanto da Glaze quanto do Ratinho pai, né, o Ratinho apresentador, mas ambos já votaram, não tiveram problemas quando apareceram para votar. Como a Marcela disse, o último balanço do TRE, que foi por volta das 10 da manhã, a gente já teve 14 urnas substituídas aqui no Paraná. Também não é de se espantar, é completamente normal que isso aconteça, só acaba causando algum atrasinho ali, gerando um pouco mais de fila, né, nas sessões em que isso acontece, mas não tem problema. A gente está no ponto aí para entrar da rua, pessoal? A gente vai entrar com mais uma candidata aqui do Paraná, que também já votou, temos o vídeo dela, que é a candidata à reeleição Cida Borghetti, do PP,
votou mais cedo, como eu disse, lá no interior, em Maringá. Temos aí o vídeo do momento da votação da Cida. Ela entrou por ser vice do Beto Richa, que saiu para concorrer a uma vaga ao Senado Federal. E é a primeira vez que a Cida concorre como candidata solo, por assim dizer, né? Como a estrela da chapa. As últimas pesquisas apontam que ela está em segundo lugar, né, Marcela? É isso? Nas pesquisas. Mas, a princípio, não é para a gente ter segundo turno aqui no Paraná. Vamos esperar para ver se vai ter segundo turno ou se o candidato Ratinho Júnior, que é o líder das pesquisas, já vai ser eleito neste domingo, né? A confirmação deve vir lá por volta das 6h30 da tarde, a gente já deve ter o resultado. Como a Marcela comentou um pouco antes, o Paraná é conhecido por ser um pouco recordista, digamos assim, na rapidez da apuração. É sempre um dos primeiros estados que solta os candidatos eleitos. Talvez, vamos ver se isso se repete esse ano, né? Mas é sempre assim, o Paraná é sempre um dos primeiros estados a terminar a votação. Eu vou colocar aqui, a Mariana citou a situação da candidata Cida Borghetti na pesquisa, então vamos dar os números da última pesquisa Ibope. Ela foi divulgada ontem à noite, então é a última pesquisa antes do momento da votação, né? Temos ali na tela já, eu acho que não é a mesma que eu estou aqui. Eu tenho uma última pesquisa Ibope para governo do Paraná, aponta Ratinho na frente. Eu vou dar os números aqui. Ratinho Júnior, PSD com 50%. Isso aqui, votos totais. Cida Borghetti, do PP, com 16%. João Arruda, MDB, com 12%. Dr. Rosinha, do PT, com 5%. Ogier Buch, do PSL, com 2%. Piva, do PSOL, 1%, Priscila Ebara, do PCO, com 1%, Dionísio Marinho, PRTB, professor Ivan Bernardo, PSTU e Jorge Bernardi, da Rede, não pontuaram, estão ali com 0%, não sabe 6%. Aqui as informações, então, um pouquinho para baixo, né? Temos dos votos válidos, então indicando sim já um resultado final em primeiro turno. Ratinho Júnior, PSD, com 57%, Cida Borghetti, do PP, com 18%, João Arruda, MDB, 13%, Dr. Rosinha, do PT, com 5%, Ogier Buch, do PSL, 3%, Piva, do PSOL, 1%, Priscila Ebara, do PCO, 1%, Jorge Bernardi, 1% e Dionísio Marinho não pontuou. Dos dados da pesquisa, ela foi realizada pelo Ibope, com 1.512 entrevistados aqui no Paraná, contratada por Sociedade Rádio Emissora Paranaense, SA, TV Paranaense, Rede Paranaense. O registro no TSE é o PR 07265/2018. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, confiança 95%. Vai ser um cenário que vai se repetir do que aconteceu em 2014, né? A gente também não teve segundo turno. O candidato Beto Richa foi eleito já em primeiro turno em 2014, então se o Ratinho Júnior for confirmado, vai se repetir, a gente não vai ter segundo turno. Uma curiosidade aqui da nossa reportagem que está na rua é de que até o momento não houve nenhuma ocorrência por prisão, ocorrência de prisão por crime eleitoral em Curitiba, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana, né? Essa informação foi atualizada às 10h25 da manhã. A PM, ela reforça o pedido de que as pessoas participem com denúncias. Essas denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou até mesmo diretamente aos policiais que estão nos locais de votação. Então, se você vir alguma situação estranha, algo que não é permitido, como a gente já disse, se for uma manifestação barulhenta, jingle, ofensiva, você pode fazer essa denúncia para a Polícia Militar, tanto pelo telefone 181, quanto diretamente para os policiais militares que estiverem nos locais da votação. Pessoal, a gente encerra por aqui essa primeira live desse dia de votação, dia das eleições 2018, primeiro turno. Então a gente passou aqui com várias informações de serviço, também o momento de votação até o momento, votação dos candidatos aqui do Paraná, nacionais. Eu queria agradecer a audiência, todo mundo que ficou assistindo com a gente, também participou ali nas nossas redes sociais. Agradecer aqui a companhia da Mariana Balan no estúdio comigo, editora de Justiça. Obrigada, Marcela. Também os nossos repórteres que entraram
da rua, né, com as informações lá nos locais. E aqui agradecer também a produção da Maria Eduarda Escrocaro, os trabalhos técnicos do Alisson Martins, e esperamos você também na próxima live, mas também no site da Gazeta do Povo durante o dia todo, com informações atualizadas sobre esse dia importante de votação, eleições 2018. Até mais! Tchau, tchau, pessoal!